Vamos falar então um pouco do algoritmo a priori. Então, o algoritmo a priori ele tem a ver com a mineração de regras de associação. Tá? Ele vai encontrar todos os conjuntos de itens frequentes, que são denominados de itens sets frequentes, ou a sigla LK. Segundo esse autor, a tarefa de associação é responsável por grande parte das soluções usadas para a descoberta de padrões. Utiliza metodologia não supervisionada e busca encontrar relacionamentos significativos entre os itens de dados armazenados. Tá? Então é automatizado. Né? O objetivo desta técnica é encontrar em grandes conjuntos de dados tendências que ajudem a compreender padrões. Os algoritmos de associação buscam encontrar relações entre os itens, verificando os eventos que ocorrem simultaneamente, possibilitando o entendimento de novos modelos. Aí nós temos aqui essa observação do Carvalho, né, que o algoritmo a priori realiza a garimpagem em 2 passos. Primeiro é a geração e depois a poda. Tá? Na geração, que é o primeiro passo, é feita uma varredura sobre o arquivo, a fim de gerar todos os conjuntos de combinações de valores de colunas que aparecem no arquivo. O arquivo aqui pode ser uma tabela do banco de dados. Tá? No segundo, que é a poda, são considerados apenas aqueles conjuntos que aparecem no arquivo com uma frequência não menor que um valor mínimo prefixado. São os chamados grandes conjuntos. A medida da frequência de um conjunto X de valores é chamada de suporte. Tá? Então, é nós que determinamos esse valor, essa frequência mínima prefixada. Né? Por exemplo, nós dizemos que a frequência mínima é 20%. Tá? Então, no caso dos produtos vendidos, né? Apenas aqueles produtos que tiverem uma frequência de 20% nas vendas é que vão entrar no final. Isso aí é a poda, tá certo? Então, primeiro a geração, depois a poda. Daí, o suporte, né, é a medida de frequência de um conjunto. Tá? Como é que o suporte é definido? Ó, número de registros que contém os elementos dividido pelo número total de registros do arquivo. Ok? Por exemplo, se o arquivo tem 10 registros e os registros que estão no conjunto X são 5, o suporte vai ser de 50%, tá bom? Quando se procura descobrir regras de associação, é necessário definir um suporte mínimo, tá, para essas regras. Funcionamento do algoritmo. O suporte mínimo garante a quantidade de vezes que aquele produto aparece nas vendas. Se for definido como suporte mínimo o valor 0,6, isso quer dizer que o produto deve aparecer no mínimo em 60% do total das vendas. Por exemplo, digamos que o produto borracha possua suporte mínimo de 0,9. Ele pode ser considerado um conjunto grande, porque ele sai em 90% das vendas. Então temos aqui um exemplo: borracha 0,9, fita crepe 0,9, papel de presente 0,8. Tá? Segundo Carvalho, para cada grande conjunto de itens X, todas as regras com fator de confiança acima de um mínimo especificado são geradas como: para cada todo Y contido em X, se o suporte X dividido pelo suporte X menos Y for maior ou igual a esse Cmin, que é o fator de confiança mínimo especificado, o fator de confiança é definido pela seguinte fórmula: confiança igual ao número de registros com x e y dividido pelo número de registros de x. Tá? Então você vê que são muitos conceitos. Né? Como eu falei anteriormente, se você vai se aprofundar neste assunto, neste tema, tá? Então você deve pesquisar e compreender como de fato isso aqui funciona. Tá? Que nós estamos dando uma pincelada. Né? Estamos apresentando aqui especificamente nesse algoritmo quais são os conceitos dele e daqui a pouco nós vamos ver ele funcionando na prática. Tá? O fator de confiança determina a quantidade de vezes que os produtos aparecem juntos em uma venda. Tá? Então nós temos lá primeiramente o suporte, né? Depois nós vamos ter esse fator de confiança, que é a quantidade de vezes que os produtos aparecem juntos em determinada venda. Se for definido como fator de confiança o valor 0,7, isso quer dizer que entraram nessa condição todos os produtos que apareceram juntos em 70% das vendas. Então nós temos um exemplo aqui, olha, borracha e fita crepe. O fator de confiança encontrado foi 0,88. Significa que em 88% das vendas esses produtos saíram juntos. Fita crepe com borracha também deu 0,88. Borracha com papel de presente deu 0,77. Já papel de presente com borracha deu 0,87. Tá? Essa então é a definição do fator de confiança. Assim percebe-se que quando se vende o produto borracha, em 88% das vendas também é vendido o produto fita crepe. O mesmo acontece
para os demais produtos apresentados, tá? Então, observe essa tabela que foi criada aqui, ó. Borracha é o produto 1, fita crepe o produto 2. Frequência 0,9. O que é essa frequência P1? É a frequência do produto 1 em todas as vendas, tá? Então, se nós temos 10 vendas no banco de dados, né, na tabela que nós estamos analisando, o produto borracha, ele saiu em 9 vendas, 90%, tá? Daí vem essa frequência P1 e P2. O que é isso? Frequência em que o produto 1 e o produto 2 aparecem juntos, tá? Em 88% dos casos em que um cliente levou borracha, ele também levou fita crepe, tá? E o que é esse percentual de P1 e P2? Percentagem da probabilidade de compra do produto 1 atrelado ao produto 2. Olha só, com base nisso aqui, ó, é quase certo que quem compra borracha também leva fita crepe, né? Então, o gerente vê isso daqui, desce lá na livraria, por exemplo, e observa que a borracha está bem longe da fita crepe. O que é que ele diz? Fulano, põe essa borracha perto da fita crepe, né? Se já está distante e sai dessa forma, provavelmente, nesse exemplo aqui específico, esses produtos estão juntos, bem pertinho do outro, tá? Essa, então, é a ideia desse algoritmo a priori. Agora, fita crepe com borracha aconteceu a mesma coisa. Borracha com papel de presente também aconteceu aí algo parecido, tá? Enfim, nós temos aqui essa tabela. Você vai ver que essa tabela, o algoritmo a priori, ele vai soltar algo bem parecido com isso aqui. E se você for criar um relatório, você vai criar um relatório de acordo com o que nós estamos observando aqui. Lá no finalzinho dessa apresentação, eu vou colocar a telinha de um relatório que você pode desenvolver. Analisando a tabela 3, entende-se que existe uma probabilidade na compra de um determinado produto associado ao outro. Esse fato auxilia na realocação dos produtos. Assim, pode-se colocar os produtos que são vendidos juntos com maior frequência na mesma prateleira. Relatório gerencial baseado no algoritmo a priori. O algoritmo a priori está armazenado no banco de dados MySQL como uma história de procedure. Aqui está, tá? Eu não vou analisar essa história de procedure passo a passo, mas você pode analisar com calma para você ver como é que ela funciona, tá bom? Na tabela 5, podemos observar alguns dados armazenados no banco de dados, né, na tabela C-Venda. Aqui, ó. Então, nós temos aqui o código da venda, a data da venda, o valor, o desconto e o valor total. Na tabela abaixo, temos os códigos na tabela de venda. Essa tabela de venda são os detalhes dessa tabela aqui, tá? Na tabela 7, podemos observar o resultado da aplicação do algoritmo a priori nas tabelas 5 e 6. Tá? Então, está aqui, ó. Produto 1 com produto 2, ele vai associando um produto com o outro. Daí tem aqui a frequência que o produto 1 sai, a frequência que o produto 1 sai com o produto 2 e a probabilidade desse produto ser comprado junto com o outro. Legal? Tem uma aqui que é 100%, inclusive, olha só. Né? Para executar o algoritmo, deve-se chamar a história de procedure de dentro da aplicação construída passando os devidos parâmetros. Pode-se criar um relatório, como visto na imagem abaixo. Está aqui um exemplo de relatório. Tá? Nós temos aqui o produto 1, produto 2, a descrição do produto, né? Aí temos a frequência de P1, a frequência de P1 com P2 e o percentual em que o cliente alguém pode comprar esses dois produtos juntos, tá bom? Você está recebendo aí no DVD um dump desse banquinho aqui, ó, desse banco SysPDV, tá? Esse banco SysPDV, ele tem essas tabelas, cabeçalho da venda, com algumas vendas, tem a tabela detalhes de venda, tem alguns clientes, tem aqui a tabela cartão, fornecedor, unidade, usuário, tá? Tem vários dados nessa tabelinha, nesse banco de dados aqui, ok? E é com base nesse banco de dados que você vai executar o algoritmo a priori. Daí você vai receber também um arquivo SQL com a história de procedure para ser armazenada no banco MySQL, no caso aqui, tá? Se eu vier aqui em história de procedure, tá aqui está, olha, SP a priori. Esse aqui é o código fonte dela, tá? Basta você colar aqui no SQL.org, né, o código que está no arquivo SQL, executar e pronto, já vai colocar a procedure aqui. Essa história de procedure, ela espera alguns itens, olha, o suporte mínimo, espera o fator de confiança, espera o mês e espera o ano, tá? Então, vamos lá. Aqui nas minhas vendas, eu tenho, as minhas vendas são todas de 2009 nesse banco de dados aqui, ó. Tá? Então eu vou
chamar a história de procedure a priori, tá? Veja que no caso do a priori, né, ele está sendo executado aqui em cima de tabelas OLTP. Eu nem precisei organizar, né, as tabelas no formato OLAP, tá bom? Perfeito. Ele pede o que mesmo? Vamos ver aqui. Ele pede um suporte mínimo, tá? Eu vou colocar um suporte mínimo aqui, 1, por exemplo, tá? Ele pede um fator de confiança, vou colocar 1 também. Daí ele pede o mês. Deixa eu só retornar aqui nas minhas vendas para eu ver qual é o mês que aparece. É o mês de setembro, né? E o ano 2009. Pressionei F9 e aqui, ó, ele já apresentou para mim, né? Trouxe aqui 34 registros, tá? Veja que a frequência em que essa borracha sai é uma frequência 16, né? Ela sai em 16% das vendas. Daí a frequência em que ela sai com essa borracha plástica é 8. Né? Então existe aqui uma probabilidade de 50% desses itens serem levados por algum cliente, tá? Esse aqui, ó, 100%, né? Fita papel crepe com a pilha pequena, tá? E em 12% das vendas que existiram saiu esse produto e esse aqui também, e eles juntos saíram em 100% dos casos, tá? E existem outros casos aí também. Daí você vai, né, aplicando um suporte mínimo maior para tirar esses produtos aqui que saem pouco, por exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui 10. Ó, já veio aqui os produtos com uma frequência maior. Todos aqueles produtos lá que tem uma frequência menor que 10 saíram, né? Deixa eu colocar um de novo, ó. Então, esses aqui, por exemplo, já não entraram, né? Ó, esses produtos aqui que tem 4, 8, tá? Nenhum desses entrou aí quando eu coloquei a frequência 10, tá? Se eu colocar a frequência 1 e colocar o fator de confiança para, vamos dizer, 50, vamos observar que esse daqui, ó, 33, 25, esses aí não vão aparecer mais não. Olha só. Então só ficaram aqueles de 50 para cima, 50, 66, 100, tá? Quero saber apenas aqueles produtos que sempre saem um com o outro. Aí está. Fita papel crepe com a pilha pequena, essa calha com essa vela, essa calha com esse lápis com essa cola, tá? Se bem que a frequência das vendas aqui é pouca, né? Se eu colocar aqui 10, aí sim eu vou ver a fita papel com a pilha pequena, vende muito e sai em 100% dos casos. E aí vai, né? Daí provavelmente é o caso de você criar uma tela, né, para que a partir dessa tela essa procedure seja chamada, ok? E isso gere para o usuário um relatório como esse aqui, tá? Então fica desde já esse exercício para você implementar isso na linguagem que você estuda aí no nosso ERP da T2T, tá bom?